Conheço um agiota aqui perto. Os juros são altos, mas não tem outra opção. Valentina, por você eu não me importo de me arruinar, desde que você viva. Essas foram as últimas palavras que ouvi do meu marido antes que ele desaparecesse para sempre. Se você quer saber como uma mulher que foi deixada para morrer em um corredor de hospital se tornou dona do império que quase a matou, inscreva-se neste canal agora, porque essa história vai te deixar sem palavras. Vamos continuar. O cheiro penetrante de desinfetante e o ar-condicionado gelado que cortava até os ossos me faziam tremer sem parar. Eu estava deitada sem forças numa maca de emergência, sobre lençóis gastos que já tinham visto dias melhores. Cada vez que eu respirava, parecia que uma pedra enorme pressionava meu peito. Ao meu lado, o monitor cardíaco apitava devagar, no mesmo ritmo da minha esperança que se apagava aos poucos. A funcionária da administração estava parada aos pés da cama, com uma prancheta na mão. Ela não olhava para mim, só para a conta que segurava. Seu uniforme branco estava impecável, mas sua voz não tinha um pingo de compaixão. Senhora Valentina Reis, preciso de uma resposta agora. O cartão do seu plano foi recusado por exceder o limite e o depósito inicial também não foi pago. Virei minha cabeça fraca em direção ao Diego, que estava de pé ao lado da cama. O rosto dele mostrava preocupação, mas estranhamente a roupa estava perfeita demais. A camisa perfeitamente passada e o cabelo arrumado com gel brilhante. Parecia que ele ia para uma festa e não que estava cuidando da esposa que estava morrendo. Amor, chamei com a voz quebrada e seca. Diego soltou um suspiro profundo. Era o gesto de sempre, cada vez que sentia que eu era um peso. Valentina, aguenta só mais um pouco. Vou fazer o que puder. Você sabe como a gente está. Era a mesma promessa de 2 horas atrás. A funcionária cortou ele sem cerimônia. Se o pagamento não for feito nos próximos 30 minutos, vamos ter que transferir a senhora. Precisamos dessa cama para outro paciente de emergência cujos trâmites já estão prontos. As palavras dela me acertaram como um tapa na cara. Aqui eu não era uma pessoa. Era só um obstáculo para os negócios do hospital. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Era a única parte do meu corpo que sentia algum calor. Diego apertou o celular que tinha na mão. Vi quando a tela acendeu por um instante. Tinha uma notificação de mensagem. Era um texto curto, mas antes que eu pudesse ver de quem era Diego, apagou a tela correndo. Vou ver se consigo um empréstimo, disse Diego. Ele se inclinou de repente e me deu um beijo rápido na testa. Foi frio e apressado. Conheço um agiota aqui perto. Os juros são altos, mas não tem outra opção. Valentina, por você eu não me importo de me arruinar desde que você viva. As palavras eram doces, mas os olhos dele não me olhavam. O olhar desviou para o relógio de pulso e depois para a saída. Amor, não demora muito. Estou com medo, sussurrei. Sim, não se preocupe. Me espera aqui. Sem olhar para trás, Diego saiu em passos rápidos da sala de emergência. O jeito dele andar parecia leve demais e cheio de energia para alguém que ia buscar dinheiro emprestado. Passaram-se 30 minutos e depois 1 hora. A dor na minha barriga ficava cada vez pior. Era como se uma mão invisível torcesse minhas entranhas. Mas esse tormento físico não era nada comparado com a angústia de ver que Diego não voltava. As ligações do hospital para o celular dele iam direto para a caixa postal. A mesma funcionária da administração voltou. Dessa vez, veio acompanhada de 2 seguranças grandes e fortes. Acabou o tempo, senhora, disse com frieza. Não conseguimos contato com seu marido. Essa cama é necessária para uma vítima de acidente de carro que acabou de chegar. Mas eu estou doente. Por favor, não somos uma instituição de caridade. Por favor, espere lá fora ou no saguão até que um familiar venha e complete o pagamento. Minha maca foi empurrada sem piedade para fora, não para um quarto, mas para um corredor perto da saída cheio de vento e poeira. Os que passavam me olhavam com uma mistura de pena e nojo. Me senti como lixo que tinham acabado de jogar fora por ser inútil. Naquele momento exato eu percebi que Diego não tinha ido buscar dinheiro. Ele tinha me abandonado. Me deixou aqui para morrer devagar para se livrar do peso das minhas contas médicas enormes. Um desespero negro como carvão começou a consumir minha consciência. Minha visão ficou turva. As bordas escureceram. Acho que esse é o fim. Me resignei. Deus, se eu tenho que ir, me leva agora. Estou tão cansada. De repente, o barulho do saguão do hospital parou como que por mágica. Pela porta principal entraram 5 homens grandes vestidos com ternos pretos caros.
A presença deles era tão imponente que até os seguranças do hospital se afastaram para dar passagem. No meio deles caminhava um homem de meia idade de cabelo grisalho, mas com constituição forte. O rosto era severo, e os olhos afiados percorriam a sala como se procurassem algo precioso. O som dos sapatos dele ecoava. Sapatos de couro caros contra o chão de azulejos baratos do hospital. Tac, tac, tac. O ritmo era decidido e majestoso. Meu coração batia fraco. Serão os anjos da morte? O homem de meia idade parou bem na frente da minha maca destruída. Ele me olhou. O olhar penetrante dele amoleceu de repente, e os olhos ficaram vermelhos. Sem se importar com o chão sujo, o homem do terno caro se ajoelhou ao lado da minha cama. Pegou minha mão esquelética cheia de marcas de agulha e depois, como se eu fosse uma rainha, beijou o dorso da minha mão com reverência. Os ombros dele tremiam enquanto segurava os soluços. "Quem é o senhor?" perguntei com uma voz quase inaudível. O homem levantou o rosto. As lágrimas corriam pelas bochechas enrugadas mais limpas. Ele me olhou com uma culpa profunda nos olhos. "Me perdoe, senhorita." A voz dele tremia, mas se ouvia claramente no corredor silencioso. "Este servo Morales lamento ter encontrado a senhora tão tarde. Acabei de completar os trâmites para adquirir este hospital inteiro para garantir que receba o melhor tratamento possível." Abri a boca atordoada e fraca. Senhorita Morales se virou para o diretor do hospital, que tinha se aproximado correndo pálido e nervoso. Morales não se levantou. Emitiu uma ordem gelada que fez tremer toda a equipe do hospital. "Preparem um andar VIP. Tragam os melhores especialistas do exterior agora mesmo. Se um único fio de cabelo da senhorita cair por negligência de vocês amanhã de manhã, este hospital não será mais que cinzas." E então voltou a me olhar. O olhar dele continha um segredo imenso. "Senhorita Valentina Reyes, seu marido. Ele não só abandonou a senhora, ele roubou algo que deveria ter sido seu desde o dia em que nasceu." O que significavam as palavras desse estranho? E o que Diego tinha me escondido todo esse tempo? A luz branca ofuscante que eu tinha confundido com o portal do além foi diminuindo aos poucos, se transformando no brilho quente e sereno de um lustre de cristal. O cheiro nauseante de produtos químicos e sangue do corredor lá embaixo tinha desaparecido. No lugar, flutuava um aroma sutil de lírios e lavanda. Meu corpo já não sentia a dureza do colchão fino da emergência. Agora minhas costas descansavam sobre uma cama tão macia que parecia abraçar cada um dos meus ossos frágeis. Pisquei. O teto desse quarto era alto, decorado com molduras complexas de gesso. Num canto, um sofá de couro cor creme parecia incrivelmente confortável. Um mundo totalmente diferente das cadeiras duras de plástico, onde Diego me fazia esperar por horas toda vez que ia buscar os remédios do convênio. "A senhora está se sentindo melhor?" perguntou uma voz grave e suave, mas cheia de profundo respeito. Virei devagar a cabeça. O homem de meia-idade Morales ainda estava lá. Estava de pé, ereto, junto a uma janela enorme que oferecia uma vista panorâmica das luzes da cidade. O terno preto dele continuava impecável, mas o rosto parecia mais relaxado do que quando chorava no corredor. "Onde estou?" perguntei. Minha voz ainda estava rouca, mas graças ao tubo de oxigênio no meu nariz respirar era muito mais fácil. "No último andar deste prédio, senhorita, o andar executivo reservado para a família proprietária do Grupo Solano, o lugar que lhe pertence por direito." Morales se aproximou enquanto respondia. Despejou água morna num copo de cristal e me ofereceu com cuidado, me ajudando a beber com um canudinho. À medida que a água morna aliviava minha garganta, um pouco de clareza voltou à minha mente, mas as palavras de Morales só conseguiam me confundir mais. "Grupo Solano, meu direito. Senhor Morales, acho que o senhor se enganou de pessoa." Refutei fracamente depois de beber. "Sou Valentina Reyes, apenas uma órfã abandonada num orfanato nos arredores da cidade. Meu marido, Diego, sempre dizia que como eu não tinha raízes, atraía a má sorte. Minha memória voltou a 2 meses atrás, quando o médico me deu o primeiro diagnóstico. Estávamos no nosso pequeno apartamento alugado com paredes úmidas. Diego jogou os resultados do exame sobre a mesa de jantar. Olha isso, Valentina. Uma doença de rico no corpo de uma pobre. Isso tem que ser por causa dos genes dos seus pais desconhecidos. Gritou Diego naquela hora com os olhos vermelhos, não de tristeza, mas de raiva. Portadora de germes. Não bastava ser órfã e um incômodo. Agora você vai me arruinar. Eu deveria ter ouvido minha mãe quando ela me disse para não casar com você. Essas palavras se gravaram na minha mente como um ferro em brasa.
Eu acreditei nele. Acreditei que era um fardo que minha falta de paz me transformava numa cidadã de segunda classe que merecia sofrer. Morales suspirou profundamente como se tivesse lido meus pensamentos sombrios. Tirou uma pasta grossa de couro do bolso interno e devagar a colocou sobre meus joelhos. Seu marido é um mentiroso muito maldoso e habilidoso, senhorita. Cada vez que mencionava Diego, o tom de Morales ficava frio e afiado. A senhora não foi abandonada. Há 25 anos houve um sequestro em massa de bebês na maternidade deste mesmo hospital, um hospital que pertencia ao seu avô. A senhora desapareceu. Sua mãe faleceu 1 ano depois pelo impacto, e seu avô passou o resto da vida procurando por você. Pela sua única neta. Com mãos trêmulas abri a pasta. Dentro havia uma foto desbotada de um bebê, com uma marca de nascença em forma de meia-lua no ombro esquerdo. A mesma marca que eu tinha, e depois um laudo de exame de DNA com data de 3 anos atrás. Meus olhos se arregalaram. 3 anos atrás. Mas eu acabei de conhecer o senhor hoje. Eu não fiz esse exame, senhorita. Cortou Morales rapidamente com a mandíbula tensa. Olhe o nome do solicitante do exame na linha de baixo. Meu dedo indicador trêmulo percorreu o documento. Ali estava escrito um nome que eu conhecia bem demais, o nome que sempre tinha respeitado como chefe de família. Solicitante Diego Pérez. Naquela noite meu mundo desabou pela segunda vez. Diego. Ele sabia. As lágrimas começaram a brotar de novo, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram lágrimas de uma dor aguda e de uma confusão devastadora. Ele sabia quem eram seus pais. Há 3 anos, quando encontrou por acaso uns velhos papéis de adoção no orfanato onde a senhora cresceu em segredo, coletou uma amostra do seu cabelo e comparou com o banco de dados de pessoas desaparecidas que tínhamos divulgado, explicou Morales. Morales cerrou os punhos contendo a raiva. Ele não contou para nós nem para a senhora. Em vez disso, guardou como um as na manga. Esperou até que seu avô, o presidente do Grupo Solano, falecesse no mês passado. Segundo o testamento do presidente, se a neta não fosse encontrada, todos os ativos seriam congelados. Mas se a neta fosse encontrada morta, o marido ou o herdeiro legal poderia reivindicar uma indenização humanitária de vários milhões de reais. O ar escapou dos meus pulmões. Uma onda de náusea extrema revirou meu estômago. Todo esse tempo Diego não era simplesmente um vagabundo. Ele estava esperando que eu morresse. Deixou minha doença piorar. Se recusou a me levar num especialista. Me deu apenas remédios de farmácia e me pressionou psicologicamente para que eu desistisse. Todas as palavras cruéis dele, todas as acusações de trazer má sorte, tudo era um roteiro para me fazer sentir inútil e morrer mais rápido. Ele não foi buscar um empréstimo, senhorita. Continuou Morales me tirando dos meus pensamentos. Pegou o controle da televisão e a ligou. A tela grande da parede ganhou vida, mostrando uma gravação das câmeras de segurança do estacionamento do hospital. Na tela via-se Diego caminhando tranquilamente em direção a um sedã vermelho, estacionado num canto escuro. A porta do carro se abriu e uma jovem com um vestido justo o cumprimentou. Diego entrou e eles se beijaram. Depois o carro saiu em alta velocidade do estacionamento, me deixando morrendo na emergência. Essa mulher? Perguntei com a voz vazia. A secretária do escritório da qual Diego disse que tinha sido demitido há 6 meses. Acontece que ele continuou trabalhando lá e até foi promovido recentemente, respondeu Morales. A dor no meu corpo desapareceu num instante, substituída por um fogo de raiva que ardia no meu peito. Meu amor sincero durante 5 anos de casamento tinha se transformado num veneno que me matava devagar. Ele me abandonou quando eu mais precisava por outra mulher e pela herança que eu deixaria ao morrer. Olhei para Morales. A luz de pena nos meus olhos tinha mudado. No lugar, crescia uma nova determinação dura como aço. Senhor Morales, eu chamei. Sim, senhorita. Todas as instalações deste hospital e a fortuna do meu avô agora são minhas? A senhora é a única proprietária do Grupo Médico Solano e de todos os seus ativos imobiliários. Com apenas uma assinatura sua, poderia comprar o orgulho do seu marido 1000 vezes. Apertei os lençóis de seda até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Então, não me chame mais de senhorita, disse com frieza. Me ajude a me recuperar. Quero ver a cara do Diego Pérez quando ele perceber que o cadáver que deixou para trás pode ressuscitar do túmulo. Morales esboçou um leve sorriso significativo. Se curvou respeitosamente. Como ordenar, Presidenta Reyes? Mas antes há algo mais que deve ver na sua conta pessoal que acabamos de ativar.
Diego foi tolo o suficiente para deixar um rastro digital. O que mais escondia aquele anjo com cara de demônio? 2 semanas passaram como um sonho embaçado, mas bonito. Eu não acordava mais com água de chuva pingando no meu rosto, por causa de um teto com goteiras, nem com os gritos dos cobradores de dívidas batendo na porta de metal do nosso apartamento alugado. Em vez disso, toda manhã, eu acordava com os raios de sol que se filtravam através de cortinas grossas de seda e o aroma do melhor consomê servido numa bandeja de prata. A equipe médica convocada por Morales trabalhou com uma eficiência surpreendente. A cirurgia para eliminar as toxinas do meu corpo foi um sucesso. A inflamação dos meus rins e fígado não se devia a uma doença genética, mas a uma substância estranha que tinha se acumulado no meu organismo. Senti uma nova energia fluir pelo meu corpo, que antes parecia frágil demais, como se recusasse a viver. Graças aos soros vitamínicos e ao cuidado intensivo da pele fornecido por uma equipe de enfermeiras dedicadas, o rubor voltou às minhas bochechas que antes estavam pálidas como as de um cadáver. Nessa manhã, pela primeira vez, Morales me permitiu levantar da cama sem uma cadeira de rodas. Por aqui, presidenta. Reis, mandei que substituíssem o espelho do banheiro por um maior para que possa ver seu verdadeiro eu, disse Morales enquanto me abria a porta de um banheiro espaçoso que era o dobro do tamanho do nosso antigo apartamento alugado. Entrei meus pés descalços sobre o piso quente de mármore. Na frente do espelho que ia até o teto, fiquei congelada. Minha respiração falhou. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Meu cabelo, que antes estava seco e quebradiço, e que eu costumava prender de qualquer jeito, agora era uma cascata de ondas negras e brilhantes, que chegavam até as costas, graças ao cabeleireiro que tinham trazido para o meu quarto. Minha pele antes seca e escamosa agora estava hidratada e radiante. As maçãs do rosto que antes sobressaíam pela desnutrição agora pareciam elegantes e decididas, emoldurando olhos redondos e afiados. Cheios de perguntas em vez de medo, toquei minha bochecha. Essa sou eu. Esse é o verdadeiro rosto da neta do grupo Solano, disse Morales, que estava na porta sorrindo com orgulho. A pobreza e o sofrimento esconderam por um tempo, mas o sangue não mente. Me virei para Morales. O espanto foi desaparecendo devagar, substituído pela realidade amarga que voltava a me dominar. A razão pela qual eu estava aqui, a traição, fazia com que toda essa beleza e riqueza parecessem vazias. O senhor disse que Diego deixou um rastro digital, falei ignorando o elogio de Morales e indo direto ao ponto. Caminhei até o sofá e me sentei com as costas retas, uma nova postura que tinha aprendido instintivamente. Morales assentiu, tirou um tablet fino e o colocou na mesa à minha frente. A tela se iluminou, mostrando uma série de extratos bancários e registros de compras online. Rastreamos a atividade do celular do seu marido, mais exatamente do seu ex-marido, depois que ele a abandonou na emergência naquela noite, explicou Morales. Seus dedos de idoso deslizaram pela tela. Olhe isso. Meus olhos se arregalaram ao ver os números e os locais. Na mesma hora em que eu estava agonizando, e ele dizia que ia pedir dinheiro para um agiota, Diego tinha pagado R$1.500 numa boutique de joalheria de luxo no centro da cidade. Minha voz se quebrou. Ele me disse que não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz. Disse que tínhamos que jejuar às segundas e quintas para economizar. E acontece que ele tinha R$15.500 numa conta secreta. E olhe esse registro de reservas de táxi online. Continuou Morales sem piedade. O histórico de viagens mostrava um padrão constante. Toda vez que Diego dizia que saía para trabalho noturno ou turno de fim de semana, na verdade ele se dirigia a um apartamento de luxo no bairro nobre da cidade. Não era o escritório, nem a fábrica, nem a obra da qual ele me falava com cara de pena. Residencial. Vista Verde, apartamento 1208, li em voz baixa. Alugado em nome de uma mulher chamada Adriana. A secretária que viu nas câmeras de segurança acrescentou Morales. Com mãos trêmulas, peguei o novo celular que Morales tinha preparado na mesa. Meu telefone velho com a tela quebrada já tinha sido descartado. Com os dedos rígidos, disquei o número do Diego, que eu sabia de cor, o número cujo toque de chamada uma vez eu tinha esperado com tanta ansiedade. Bip. O tom mecânico frio respondeu. O número que você discou não está disponível. Tentei de novo com o mesmo resultado. Ele tinha mudado de número, tinha me descartado. Pensaria que eu estava morta, sem família, incinerada pelos serviços sociais. É inútil, presidenta, disse Morales com voz suave, mas firme. Ele já mudou de número. Para ele, a pobre e doente Valentina Reis já é coisa do passado. Larguei o telefone devagar. Dessa vez não chorei. Só senti uma sensação fria que se espalhava dos pés até a cabeça. Uma frieza serena, mas letal.
Senhor Morales, eu chamei. Sim, presidenta. Qual é o total de ativos líquidos dos quais posso dispor hoje? Morales digitou algo no tablet e me mostrou. O número de zeros era tão longo que tive que contar 2 vezes. Uma quantidade que poderia comprar o orgulho do Diego, e mais até as vidas dos descendentes dele até a 7ª geração. Seu acesso é ilimitado. Seu cartão Black foi ativado esta manhã. Me levantei e voltei a caminhar até o espelho. Me olhei de novo. Dessa vez não vi uma vítima. Vi uma predadora que acabava de despertar de um longo sono. Prepare o carro. Minha voz era firme e irrefutável. E diga à equipe de TI que rastreie a localização atual do novo celular do Diego. Confio que já estão intervindo. Morales sorriu amplamente. Dessa vez foi um sorriso assustador. Já o temos localizado, presidenta. Ele está numa boate agora mesmo. Parece que está celebrando sua liberdade financeira. Perfeito, eu disse pegando o casaco macio de pele que pendurava numa cadeira. Vamos para lá. Mas não como Valentina Reis, a esposa do Diego Pérez. Essa Valentina morreu no corredor de um hospital. E como vai se apresentar? Me virei e esboçar um sorriso frio e leve. Como o pesadelo dele. Na tela do tablet que continuava aceso, um ponto vermelho piscava, indicando a localização do Diego. Um ponto tranquilo, sem saber que uma tempestade se dirigia diretamente para ele. O sedã preto em que eu viajava deslizou silenciosamente pelas ruas da capital, molhadas pela chuva da tarde. Dentro do carro que cheirava a couro de alta qualidade, me sentei em silêncio, olhando a rua através das janelas com película escura. Antes eu costumava olhar carros de luxo como esse das janelas quentes e empoeiradas do transporte público, contando as moedas na minha bolsa para comprar algo para o jantar. Agora estava sentada como dona desse carro, mas meu coração se sentia muito mais vazio do que quando era pobre. Chegamos ao nosso destino, presidenta. A voz de Morales quebrou o silêncio. O motorista particular me abriu a porta. Paramos na frente de um prédio alto com um letreiro de neon chamativo que dizia Zenith. Essa era a boate mais exclusiva da cidade, um lugar onde altos funcionários e empresários gastavam numa noite o que me custava viver um ano inteiro. Saí. O ar noturno roçou meu rosto, agora coberto por uma maquiagem elegante. O vestido de seda preto que envolvia meu corpo ondulou levemente. Os saltos altos me faziam manter uma postura ereta. Era completamente diferente da antiga Valentina, que sempre caminhava com a cabeça baixa e intimidada. Os seguranças robustos, que normalmente eram intimidadores, se curvaram respeitosamente ao ver Morales atrás de mim. Sem nenhuma revista, nos guiaram por um corredor especial que levava a uma área de camarotes privados no 2º andar, com vista direta para a pista de dança lá embaixo. A música retumbava tão forte que fazia vibrar o coração, e as luzes ofuscantes giravam vertiginosamente. Mas meus olhos estavam fixos num ponto entre a multidão nas mesas VIP lá embaixo. Ali estava ele, sentado, Diego Pérez. Usava um terno cinza brilhante que nunca tinha visto nele. No pulso, um relógio de ouro reluzia cada vez que a luz batia. Não parecia triste. Não havia nenhuma sombra de tristeza no rosto do homem que tinha abandonado sua esposa moribunda num hospital 2 semanas antes. Pelo contrário, ele estava sorrindo. Um sorriso largo que mostrava todos os dentes. Aquele sorriso que nos nossos momentos difíceis sempre me acalmava, agora soava como o fio de uma faca rasgando meus tímpanos. Ao lado dele, estava sentada uma mulher com um vestido vermelho escarlate. Adriana. A mulher se agarrava coquete ao braço do Diego. Sussurrou algo que o fez rir ainda mais alto. Senhor Morales, sussurrei sem tirar os olhos. Funciona o dispositivo de escuta? Morales me entregou um pequeno fone sem fio com total clareza. Presidenta, mandei que um dos meus homens colocasse um microfone debaixo da mesa deles há 10 minutos. Coloquei o fone no ouvido direito. Imediatamente, o barulho da música ao meu redor diminuiu. No lugar, a conversa da mesa do Diego encheu meus ouvidos tão clara como se estivesse ao lado deles. Amor, você tem certeza que essa tal Valentina está morta de verdade? Chegou a voz melosa da Adriana aos meus ouvidos. Prendi a respiração. Me agarrei à grade do camarote. A voz do Diego soava despreocupada entre goles de álcool. Claro que sim, Adriana. Você acha que ela poderia ter sobrevivido? Estava com os rins destruídos, o fígado inflamado e nem 1 centavo. O hospital já deve ter enviado ela para os serviços sociais, ou incinerado como um corpo não identificado. Desliguei o celular de propósito para que não pudessem me cobrar os custos do manejo do cadáver.
O sangue ferveu. Senti como se o calor subisse até minha cabeça. Ele não só tinha me abandonado, mas nem sequer tinha a intenção de recolher meu corpo se eu realmente tivesse morrido. Que maldade a sua, riu Adriana em voz baixa. O tom dela não era de reprovação, mas sim de sedução. Então, quando poderemos receber o seguro? Você disse que o seguro de vida em nome da Valentina era de 3 milhões de reais. Paciência, respondeu Diego. Vamos esperar mais um mês para não levantar suspeitas. Vou ao hospital, finjo chorar um pouco e consigo o atestado de óbito. Depois disso chegam os 3 milhões de reais e nos mudamos para outro lugar na Europa como planejamos. Acabou a esposa parasita, que só consumia recursos. As lágrimas caíram não de tristeza, mas de uma repulsa extrema. Todo esse tempo pelas minhas costas, ele tinha estado pagando as parcelas de um seguro de vida caro em meu nome. Enquanto isso, dizia que não tínhamos dinheiro para o dia a dia. Então esse veneno tentou me envenenar por 3 milhões de reais. Voltei a olhar para baixo. Diego levantou a taça. Pelo nosso futuro, Adriana, e pela Valentina depois de me fazer a vida impossível durante 5 anos. Que descanse no inferno, gritou Diego em voz alta. E ambos bateram suas taças e riram como loucos. Sem perceber, quebrei a taça de vinho que segurava. Os fragmentos de vidro rasgaram a palma da minha mão, e gotas de sangue caíram sobre o tapete de pelo grosso. Morales se aproximou rapidamente com um lenço. Presidenta, sua mão. Deixe, eu disse com frieza. A ardência na minha palma me ajudou a me concentrar. Essa dor me lembrava que ainda estava viva e que isso era real. Olhei o sangue vermelho que encharcava o lenço branco. A mesma cor do vestido daquela adúltera, a mesma cor da ambição podre do meu marido. Senhor Morales. Minha voz tremia, contendo a raiva que estava prestes a explodir. Sim, Presidenta Reis. Apontei com o queixo para o Diego que estava lá embaixo. Quem é o dono deste prédio? Quem é o proprietário da boate onde essa escória está festejando? Morales consultou o tablet por um momento. Este prédio é propriedade de um parceiro comercial do Grupo Solano Presidenta. Justamente o contrato de arrendamento expira no próximo mês e o proprietário precisa de liquidez urgentemente. Sorri de lado. Um sorriso que nunca tinha feito na minha vida. O sorriso de uma predadora que acabou de localizar sua presa. Compre, disse, ordenando secamente. Compre este prédio esta mesma noite. Dobre o preço se for necessário, desde que a escritura esteja em meu nome antes do amanhecer. Morales pareceu surpreso, mas seus olhos mostravam admiração. Será feito imediatamente. E qual é seu plano uma vez que o prédio seja seu presidenta? Olhei para o Diego, que agora dançava bêbado com a Adriana. Pareciam tão felizes sobre meu sofrimento. Amanhã de manhã, garanta que Diego Pérez receba um convite especial do novo proprietário deste prédio. Sussurrei com dureza. Diga a ele que há um investidor misterioso interessado no negócio fraudulento dele. Quero que ele rasteje até mim e coloque seu próprio pescoço na corda que preparei. Me virei e deixei o camarote para trás. Minhas costas estavam retas. A chorona Valentina Reis acabava de morrer junto com os pedaços de vidro quebrado. A partir de agora, o jogo tinha começado e eu tinha os dados. Proceda, eu disse a Morales enquanto ele me abria a porta. Entendido, chefe. Aquela manhã o sol da cidade parecia diferente. Não era o calor que queimava minha pele quando eu tinha que caminhar até o mercado, mas um calor que se refletia maravilhosamente nas janelas do andar 40 do prédio de escritórios que agora era meu. Estava de pé na frente do grande espelho do escritório da CEO. Minha aparência tinha mudado completamente. Meu cabelo preto estava agora preso num coque moderno, revelando um pescoço longo adornado com um colar de diamantes, que valia mais que meu antigo aluguel. Meu rosto tinha sido maquiado à perfeição por um maquiador profissional, acentuando minha mandíbula, e meus olhos afiados escondendo qualquer rastro da pobre esposa Valentina Reis. Meu corpo estava envolto num terno vermelho escuro, feito por um estilista renomado. Irradiava uma aura de autoridade inegável. Perfeito! Sussurrou Morales, que estava perto da porta. A reunião está marcada em 5 minutos, Presidenta Reina. Eu tinha escolhido um nome Reina parecido, mas soava mais elegante. Um nome que se tornaria o pesadelo do Diego. Faça ele entrar, ordenei enquanto girava a enorme cadeira para dar as costas para a porta e olhar pela grande janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Meu coração batia rápido, não por medo, mas pela adrenalina. Ia me encontrar de novo com meu marido. As portas duplas de madeira de teca se abriram. Ouvi o som de passos hesitantes entrando na sala espaçosa e fria. Bom dia, com licença.
Ouvi a voz do Diego. Havia um tom de nervosismo que raramente tinha ouvido nele. Normalmente era ele quem gritava, mas agora sua voz era tão pequena quanto a de um rato. Morales o recebeu. Senhor Pérez, bem-vindo. Sente-se aqui, por favor. A presidenta Reina está esperando. Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada. Houve alguns segundos de silêncio na sala. Deixei ele esperar. Deixei que a ansiedade tomasse conta da mente dele. No mundo dos negócios e da vingança, ganha quem tem mais paciência. Lentamente girei a cadeira. Quando meu rosto encontrou o dele, vi a reação do Diego. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. Ele me examinou da cabeça aos pés com uma mistura de ganância e admiração. Não viu Valentina Reis, viu dinheiro-poder. Viu uma mulher da alta sociedade fora do alcance dele. Sua mente suja não seria capaz de conectar a mulher majestosa que tinha na frente com a esposa desleixada que tinha deixado morrer na emergência. A pobreza tinha feito meu antigo rosto parecer magro e pálido. A riqueza, por outro lado, tinha me esculpido numa estátua brilhante de mármore. Bom dia, Sr. Pérez, cumprimentei. Fiz minha voz mais grave e autoritária. Apaguei o sotaque suave que usava em casa. Bom dia, presidenta. Reina gaguejou em resposta. Apressou-se a ajustar sua gravata barata, tentando parecer apresentável. É uma honra que uma investidora como a senhora me convoque. Fiquei muito surpreso quando sua secretária me contactou esta manhã. Ouvi dizer que procura financiamento para um projeto imobiliário. Falei dando uma olhada na proposta falsa de negócios que tinha apresentado a vários bancos, mas que todos, exceto eu, tinham rejeitado. Isso mesmo, presidenta. Tenho uma grande visão, começou a discursar. Diego. Sua lábia hábil começou a fluir. Se eu tiver um sócio que acredite em mim, garanto que duplicaremos nossos lucros em 1 ano. Esbocei um leve sorriso. Visões são baratas, Sr. Pérez. O que preciso é de uma garantia. Me levantei e rodeei lentamente a mesa, me aproximando dele. Diego parecia enfeitiçado enquanto meu perfume caro se espalhava pelo ar. Engoliu em seco quando parei a 1 metro dele. Estou disposta a investir 10 milhões de reais na sua nova empresa, falei como se nada. Diego quase teve os olhos saltando das órbitas. 10 milhões de reais. Mas eu cortei. Há uma condição. O que for, presidenta? Posso cumprir qualquer condição, exclamou sem pensar. A ganância tinha paralisado sua razão. Preciso de alguém com coragem para assumir riscos. Este contrato estipula que, se o projeto fracassar em 6 meses, todos os seus ativos pessoais, incluindo ativos futuros, como qualquer seguro ou herança que possa receber, passarão a ser propriedade da minha empresa com um juro adicional de 50%. Olhei fixamente nos olhos dele. Tem a coragem para assinar? Diego pareceu pensar por um momento. Certamente estava calculando os 3 milhões de reais do meu seguro de morte. Pensava que era dinheiro garantido. Pensava que, se o negócio fracassasse, poderia pagar a dívida com o dinheiro da morte da esposa. Que ironia. Tenho, presidenta, respondeu com firmeza. Tenho certeza de que este negócio será um sucesso. Bem, entreguei uma caneta tinteiro de ouro. Quando Diego estendeu a mão para a caneta, nossos dedos se roçaram. Houve um momento de silêncio. Diego retirou levemente a mão, franzindo a testa e me olhando. Desculpe, presidenta. Nós já nos conhecemos antes, perguntou vacilante. Seus olhos me lembram alguém. Meu coração pareceu parar por um instante. Será que meu disfarce tinha sido descoberto? Mas recuperei a compostura imediatamente. Ri suavemente. Uma risada fresca e elegante. Provavelmente me viu em revistas de negócios ou em alguma festa, me desculpei com indiferença. Meu rosto deve ser bastante comum para aqueles que tendem a ter ilusões vãs. Ele não captou o sarcasmo. Diego também riu desajeitadamente, sentindo-se estúpido por ter identificado a rica investidora com alguém do seu passado. Ah, não pode ser. A mulher que conheço era uma desgraçada. Não dá para comparar com um anjo, como a senhora presidenta disse enquanto assinava rapidamente o contrato. Uma desgraçada. Meu coração se apertou ao ouvir o apelido que ele tinha me dado. Agora é válido, falei recuperando os documentos. A armadilha estava montada, e o pescoço do Diego estava dentro. Diego se levantou para apertar minha mão. Obrigado pela confiança, presidenta Reina. Não vou decepcioná-la. Para celebrar essa colaboração, posso convidá-la para jantar? Que homem descarado. Sua esposa nem sequer tinha sido declarada oficialmente morta e já estava paquerando outra mulher na frente do próprio nariz. Peguei a mão dele. Meu aperto foi forte. Espremi os ossos dos dedos dele um pouco mais forte que o normal.
Economize o dinheiro, Sr. Pérez vai ser muito útil mais tarde, respondi de forma significativa. Agora vá. Estou ocupada. Diego saiu com um rosto radiante como se tivesse ganhado na loteria. Não sabia que acabava de assinar seu próprio atestado de óbito. Assim que a porta se fechou, Morales voltou a entrar. Uma atuação magnífica, presidenta. Ele caiu na armadilha. Olhei para a palma da mão com a qual tinha acabado de apertar a dele. Senti vontade de lavá-la com ácido clorídrico. Isso é só o começo, Sr. Morales, falei com frieza. Agora execute a fase 2. Faça parecer que o projeto imobiliário vai sobre rodas durante o primeiro mês e a partir do segundo mês comece a afundá-lo lentamente. E mais uma coisa. Sim, presidenta. Envie algo ao nosso antigo apartamento alugado, que o remetente seja de um velho amigo esquecido. Quero ver como ele entra em pânico. Esse jogo de gato e rato estava ficando cada vez mais interessante. A sala do especialista em toxicologia no andar especial do hospital estava mergulhada num silêncio sufocante. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede, acompanhado pela batida irregular do meu coração. Na minha frente, o Dr. Salas, o melhor especialista em venenos que Morales tinha trazido, especialmente de Singapura, olhava os resultados da análise com a testa franzida. Presidenta Reina disse usando meu novo nome. E começou a falar com cautela. Tirou os óculos e me olhou com uma expressão indecifrável, uma mistura de compaixão e horror. Ao analisar seu cabelo, unhas e os resíduos do rim que removemos recentemente, encontramos algo muito anormal. Apertei minha bolsa com força. Me diga, sem rodeios, doutor. O câncer se espalhou ou minha insuficiência renal é permanente? O Dr. Salas negou lentamente com a cabeça. Não é câncer, e sua insuficiência renal não se deve a uma doença degenerativa nem à sua dieta. Me entregou uma folha de papel onde um gráfico vermelho disparava. Detectamos níveis muito altos de arsênico no seu organismo. Isso não é uma exposição acidental pelo ambiente. O padrão indica que foi administrado em pequenas doses de forma regular e diária. Durante pelo menos os últimos 6 meses. Meu mundo parou. Arsênico. Veneno para ratos. Quer dizer que alguém estava me envenenando? Perguntei com um nó na garganta. De repente senti a boca seca. Foi como se voltasse a sentir o gosto amargo e metálico na base da língua. Exatamente. O arsênico não tem sabor nem cheiro, e se dissolve bem em água quente. Os sintomas são parecidos com os de uma doença comum. Náuseas, vômitos, queda de cabelo, escurecimento da pele e dano lento aos órgãos internos. O culpado foi muito metódico e paciente. Não queria que morresse rápido. Queria matá-la lentamente, para que parecesse uma morte natural e evitar uma autópsia. O sangue ferveu. Minha memória voou ao passado para a pequena cozinha do nosso apartamento úmido alugado. Durante os últimos 6 meses, todas as noites, Diego sempre tinha se mostrado muito carinhoso. Valentina, beba este remédio de ervas. Comprei caro para você se recuperar logo. Lembrei que Diego dizia me entregando uma xícara com um líquido turvo e quente. Lembrei como sempre esperava até que eu bebesse a última gota. Lembrei do sorriso dele quando eu torcia o rosto, segurando a náusea depois de beber. Pensava que era o sorriso de encorajamento de um marido devotado. Acabou sendo o sorriso de satisfação de um assassino vendo sua vítima engolir a isca. Diego Pérez gemia em voz baixa. O nome tinha um gosto nojento na língua. Morales, que estava de pé num canto, se adiantou. Seu rosto estava vermelho de raiva contida. Esse desgraçado! Com razão, ele estava tão certo de que a senhora ia morrer e se recusou a buscar mais tratamento. Sabia exatamente o que estava dando para você comer. Ele não me abandonou apenas. Sussurrei. Lágrimas de raiva caíram uma a uma. Ele tentou me matar. Meu marido, o homem que dormia ao meu lado toda noite, me envenenava a bebida, enquanto me dizia te amo. A dor da traição no capítulo anterior não era nada comparada a isso. Isso era maldade pura. Diego não era humano. Era um demônio com uma máscara. Não cuidava de mim por amor, mas para garantir que administrasse a dose de veneno no horário. Doutor, falei secando as lágrimas bruscamente. Essa evidência médica é suficiente para colocá-lo na cadeia? É suficiente para iniciar uma investigação, presidenta, mas para acusá-lo de tentativa de homicídio premeditado, a polícia vai precisar de provas físicas. O recipiente que continha o veneno ou restos da bebida que costumava tomar. Fiquei congelada. Restos da bebida. O frasco de vidro, exclamei. Há um frasco de vidro no armário superior da cozinha do apartamento alugado. Diego disse que era um pó de ervas especial que não podia receber luz solar. Estava meio cheio quando me levaram ao hospital. Me virei rapidamente para Morales.
Senhor Morales, esse apartamento já foi esvaziado pelo Diego? Morales consultou rapidamente o telefone. Ainda não, presidenta. Segundo o relatório da equipe de campo, Diego não voltou lá desde que a senhora foi hospitalizada. Ele esteve ocupado demais gastando no apartamento novo dele. Mas o que o contrato de aluguel vence depois de amanhã? O proprietário ameaçou jogar tudo fora se não retirarem os pertences até lá. Meu coração começou a bater de novo. Se o proprietário limpasse aquela casa e jogasse aquele frasco no lixo, a prova crucial de que Diego me envenenou desapareceria para sempre. Sem aquele frasco, Diego poderia alegar que me intoxiquei comendo na rua ou qualquer outra desculpa. Me levantei de um pulo, ignorando uma leve tontura. Prepare o carro. Vamos para aquele apartamento agora mesmo, ordenei. Mas, presidenta, seu estado ainda não está estável o suficiente para se expor a um estresse emocional ou a um ambiente tão insalubre que não é seguro para a senhora agora. Tentou me deter Morales preocupado. Dane-se a segurança, gritei. A raiva me devolveu as forças num instante. Minha vida quase acabou nas mãos desse homem. Não vou deixar que ele se safe por medo de me sujar. Eu mesma vou recolher as provas do crime dele. Morales, ao ver meu olhar irrefutável, ficou em silêncio por um momento e depois assentiu obedientemente. 1 hora depois, meu sedã luxuoso parou na entrada de um beco estreito e lamacento. O céu estava nublado, refletindo meu estado de espírito sombrio. Os vizinhos olhavam com desconfiança o carro reluzente estacionado ali. Nem nos sonhos mais loucos imaginariam que dentro ia a vizinha sobre quem sempre fofocavam por ser pobre. Coloquei uma grande máscara preta e um chapéu de aba larga para cobrir a maior parte do meu rosto, observando os arredores com olhos afiados. Morales e 2 seguranças se prepararam para descer. Esperem aqui. Só vamos entrar o Sr. Morales e eu. Chamaríamos a atenção demais, sussurrei. Caminhamos pelo beco estreito que fedia a esgoto. Meus passos eram firmes em direção à casa número 13B. A porta de ferro enferrujada continuava igual à pintura das paredes, descascada também o lugar onde eu estava morrendo lentamente. Morales forçou a fechadura com facilidade. A porta se abriu com um rangido doloroso. Um cheiro de mofo nos atingiu diretamente no nariz. O quarto estava uma bagunça. Minha roupa velha estava espalhada pelo chão. Certamente Diego tinha revirado o armário procurando o pouco dinheiro que eu pudesse ter escondido. Fui direto para a cozinha. Meu coração batia com força enquanto agarrava a maçaneta do velho armário superior. Por favor, Deus, que a prova ainda esteja lá. A porta do armário se abriu. Estava vazio. Minha respiração falhou. A prateleira estava vazia. O frasco de vidro com o pó letal de ervas não estava no lugar. Droga, soltei um palavrão. Parece que ele já jogou fora, presidenta, disse Morales tocando meu ombro e apontando para um balde de lixo de plástico virado num canto da cozinha. Entre embalagens de macarrão instantâneo e lixo podre, viam-se pedaços de vidro brilhante e, espalhado por ali, um pó amarelado e esbranquiçado, que começava a empedrar pela umidade. Me ajoelhei. Não me importei que meu vestido caro se sujasse no chão engordurado da cozinha. Usando um lenço, recolhi com cuidado os restos do pó. É isso, sussurrei com voz trêmula. A arma homicida dele. Mas justo quando ia me levantar, o som de uma moto parou bem na frente da cerca da casa. Um som muito familiar. Era o som da velha moto do Diego. Esqueci as chaves, ouvi Diego reclamar fora da casa. O som dos passos se aproximou da porta principal. Morales e eu estávamos presos na cozinha. Não havia outra saída além da porta principal que meu marido, esse assassino de sangue frio, estava prestes a abrir. Como poderia sair daqui sem que minha identidade fosse descoberta? A respiração de Morales era um suspiro baixo no meu ouvido. Sua mão direita forte me agarrou pelo braço e me arrastou para o banheiro estreito localizado bem ao lado da cozinha. A porta de plástico do banheiro com as dobradiças quebradas se fechou lentamente sem fazer barulho, deixando apenas uma fresta do tamanho de um alfinete para poder olhar para fora. O cheiro de sabonete barato e o chão mofado desse espaço minúsculo reavivaram meus traumas passados. Era aqui onde eu costumava chorar em segredo, quando Diego esquecia de pagar a conta de água e ficávamos sem ela por dias. Mas agora eu não era mais a esposa. Chorona era uma caçadora escondida na toca do lobo. Os passos do Diego ressoaram pesadamente sobre o piso de azulejos rachados. Ele entrou na sala assobiando um assobio que indicava que estava de bom humor. Maldito buraco, reclamou em voz alta. Sua voz ecoou até a cozinha.
quente, fedorento e estreito. Ainda bem que logo estarei livre dessa cabana da dor. Através da fresta da porta, vi a sombra das costas dele passar. Usava uma camisa de seda de aparência cara, certamente comprada com o adiantamento dos 10 milhões de reais que acabava de receber ontem. Que irônico. Insultando a casa onde vivemos juntos com meu próprio dinheiro. Diego revirou as gavetas da sala. Onde diabos está a chave do depósito? Juraria que deixei aqui ontem. Meu coração batia como louco. Parecia que ia sair das minhas costelas. Na mão apertava o lenço com o pó de arsênico. Se Diego viesse à cozinha, ou pior ainda, se viesse ao banheiro fazer suas necessidades, meu disfarce acabaria. Me encontraria escondida com um homem desconhecido e todo o meu plano de vingança viraria pó. Morales levou o dedo indicador aos lábios, me indicando que prendesse a respiração. Seus olhos estavam cheios de alerta, e sua mão estava preparada dentro do paletó como se empunhasse uma arma por precaução. Ring, ring! O telefone do Diego tocou estridentemente. Atendeu com um tom arrogante. Alô? Sim, mestre de obras. O que diz? Que falta material. Então compre. Já enviei o dinheiro. Não me incomode com minúcias. Não sou mais um peão. Sou um CEO, gritou bruscamente. Desligou o telefone com irritação. Então seu olhar pousou num prego na parede perto da saída. Ah, ali estava a chave. Diego pegou a chave pendurada sem sequer olhar para a cozinha, se virou e saiu. Ouvimos o forte bater da porta principal e o som da moto se afastando. Desabei no chão molhado do banheiro. Minhas pernas não me sustentavam. Morales me ajudou a levantar imediatamente e sacudiu a poeira do meu vestido caro. Está bem, presidenta? Perguntou preocupado. Assenti, recuperando o fôlego. O medo de um momento atrás se dissipou lentamente, e uma nova onda de ódio tomou seu lugar. Acabei de ouvir tudo o que ele disse. Cabana da dor. Chamou a casa onde construímos nossos sonhos. Cabana da dor. Vamos sair daqui, senhor. Morales, falei com frieza. Temos as provas. Agora é a vez dele provar a dor. De volta no meu magnífico escritório, não perdi tempo. O pó venenoso foi entregue a um laboratório forense privado para garantir a cadeia de custódia. Agora era o momento de jogar a carta da investidora. Me sentei na minha cadeira de CEO e olhei a tela do computador que mostrava os dados do projeto imobiliário do Diego. Como está o estado das licenças? Perguntei a Morales. Já está resolvido, presidenta. O Departamento de Urbanismo da Prefeitura vai reter a licença de construção para o terreno do projeto do Diego, alegando uma antiga disputa de terras. A notificação oficial do congelamento do projeto chegará na mesa dele esta tarde. Bem, sorri de lado. Ele já tinha comprado os materiais, alugado a maquinaria pesada e pago um adiantamento aos trabalhadores com meu capital. Se o projeto parasse, esse dinheiro evaporaria. E segundo o contrato, continuou. Morales, se o projeto atrasar mais de 2 semanas, terá que devolver o capital mais uma multa. Estará encurralado. Não é suficiente, cortei. Peguei um telefone novo de pré-pago. Queria destruir a mente dele antes de destruir a carteira. Abri o aplicativo de mensagens, inseri o novo número do Diego e escrevi uma frase curta que o manteria acordado esta noite. Mensagem enviada. Querido Diego, estava delicioso. O remédio de ervas que você preparou para mim. Pena que o frasco quebrou na cozinha, mas não se preocupe. Guardei bem o que sobrou. Apertei em enviar. Do outro lado da cidade, no seu pequeno escritório recém-alugado, Diego estava sentado despreocupadamente com os pés sobre a mesa. Se sentia no topo do mundo. Sua nova secretária não era a Adriana, a quem tinha deixado no antigo escritório como vigia. A nova secretária acabava de trazer um café. Na mesa, o telefone dele vibrou. Uma notificação de mensagem. Diego deu uma olhada com fastio, pensando que seria uma mensagem de felicitações de algum colega. Pegou o telefone, desbloqueou e leu a mensagem de um número desconhecido. O rosto do Diego, que até um momento atrás estava corado de euforia, ficou de repente pálido como papel. Seus olhos se arregalaram ao ler as palavras remédio de ervas, frasco quebrado, guardei. A xícara de café que tinha na mão caiu, manchando o chão e seus sapatos caros. Não pode ser, gemeu. Seus lábios tremiam. Quem é? Com dedos trêmulos se apressou a responder. Quem é você? Não estou brincando. No instante seguinte chegou outra resposta. Dessa vez não era um texto, mas uma foto. Uma foto de um pó amarelado sobre um lenço branco com o fundo do piso de azulejos do antigo apartamento dele que lhe era familiar demais. Embaixo da foto, um texto que dizia: sua esposa manda lembranças do inferno. Diego, em pânico, atirou o telefone contra a parede.
Sua respiração acelerou. Um suor frio do tamanho de grãos de milho escorria pelas têmporas. Valentina estava morta. Ele tinha certeza. A deixou moribunda em coma. Era impossível que tivesse sobrevivido. Então quem era? Um fantasma? Ou havia alguém mais que conhecia seu segredo? Toque, toque. Bateram na porta do escritório. Diego se sobressaltou. Quem é? Gritou histericamente. Um funcionário entrou com cara de medo. Desculpe, senhor. Chegou uma notificação da prefeitura. Dizem que nosso projeto foi suspenso temporariamente por um problema com os terrenos. Diego desabou na cadeira. Sentia que a cabeça ia explodir. Por um lado, o terror de um fantasma. Por outro, o desastre do negócio. Sentia como se as paredes do escritório estivessem se fechando, empurrando-o lentamente para a loucura. No escritório em frente, vi que a mensagem foi marcada como lida. Deixei o telefone em silêncio. Ele já estava preso na espiral do terror. Senhor Morales, falei em voz baixa. Prepare o carro agora. Quero visitar nosso investidor em pânico como reina, para mostrar minha decepção pelo pobre desempenho dele. Morales sorriu. A senhora realmente sabe como torturar as pessoas, presidenta? Aprendi com o melhor, respondi, olhando uma foto de casamento meio queimada com Diego do meu próprio marido. Mas o que ele ainda não sabia era que Diego, encurralado, cometeria um ato muito mais perigoso e imprudente do que colocar veneno numa bebida. Naquela tarde, uma chuva torrencial caiu sobre a cidade. Era como se o céu também chorasse ao ver a figura miserável do homem que estava de pé encharcado na frente do balcão de informações do hospital. Diego Pérez, cujo cabelo costumava estar impecavelmente penteado para trás, com uma gomina cara, agora parecia um louco. Seu cabelo estava grudado. Seus olhos injetados de sangue despediam loucura, e sua respiração era irregular e agitada. Verifique de novo, senhorita, gritou Diego, batendo com força no balcão de mármore. Vários visitantes do hospital se viraram assustados. O nome da minha esposa é Valentina Reis. Ela deu entrada na emergência há 2 semanas. Preciso de um atestado de óbito. Tenho que reclamar o seguro. A enfermeira do balcão estava assustada, mas seus dedos continuavam dançando sobre o teclado do computador. Sinto muito, senhor, verifiquei nossa base de dados 3 vezes, respondeu a enfermeira com voz trêmula. Não há nenhuma paciente chamada Valentina Reis falecida nessa data. Não há registro de entrada nem de alta. Mentirosa, gritou Diego, histérico. Agarrou a enfermeira pelo colarinho do uniforme, mas 2 seguranças robustos o dominaram rapidamente por trás. Me soltem. Minha esposa morreu aqui. Eu a abandonei naquele corredor, delirava Diego, agora apontando para o corredor vazio da emergência. Com certeza vocês esconderam o corpo ou o jogaram no rio. Senhor, se não se acalmar, vamos chamar a polícia, ameaçou um dos guardas enquanto arrastavam Diego para fora do saguão. Diego foi jogado no chão lamacento do estacionamento. Ficou sentado no asfalto duro. A chuva o encharcou instantaneamente. Estava fria, mas essa frieza não era nada comparada ao terror que gelava seu sangue. Registros desaparecidos. Se Valentina não estava registrada como falecida, significava que ainda estava viva. Mas como? Aquela mulher estava morrendo. Não tinha nenhum centavo. Quem a tinha ajudado? E aquela mensagem ameaçadora, a foto do pó de veneno. Ah, Arg. Diego agarrou os cabelos frustrado. A visão de Valentina voltando do túmulo para se vingar o atormentava constantemente. Se sentia vigiado de cada canto escuro do estacionamento. No meio do pânico, o telefone no bolso do paletó molhado vibrou longamente. Diego tirou o telefone com mãos trêmulas. A tela se iluminou, mostrando o nome que agora tinha se tornado sua outra maior fonte de terror. Escritório da presidenta Reina. Diego engoliu em seco e levou o telefone ao ouvido. Sim, alô. Senhor Pérez. A voz da mulher do outro lado era fria e profissional. A presidenta Reina me pediu que transmitisse uma mensagem urgente, dado que seu projeto foi oficialmente suspenso pelo governo. A partir de hoje, informo que, segundo a cláusula 2 do capítulo 5 do contrato, sua empresa se encontra em estado de inadimplência. O coração do Diego pareceu parar. Espere um momento, secretária. Posso explicar? É só um pequeno problema administrativo. A presidenta Reina não precisa de explicações. Cortou a voz bruscamente. Ela quer que devolva o dinheiro, o capital de 10 milhões de reais, mais uma multa de 20%, o que soma um total de 12 milhões de reais. O prazo de pagamento é amanhã às 9 da manhã. Se os fundos não forem transferidos até lá,
Nossa equipe jurídica vai proceder com o embargo de todos os seus ativos pessoais e processá-lo por fraude de investimento. A ligação foi cortada unilateralmente. Diego ficou congelado sob a chuva. O telefone escorregou da mão dele e caiu numa poça. 12 milhões para amanhã de manhã verificou o saldo no aplicativo bancário do telefone rachado. Só sobravam 50 mil reais. O resto já tinha gastado no aluguel de um escritório de luxo, na compra de um carro esportivo, apostas online e em mimar Adriana. Estava falido e estava completamente acabado. Se não pagasse, iria para a cadeia. Se a polícia investigasse seus ativos, poderiam encontrar o rastro da compra do arsênico. Se o fantasma da Valentina realmente o denunciasse, cadeia ou morte. Essas eram as únicas opções. Diego caminhou cambaleando até o carro, entrou, bateu a porta com força e se isolou do mundo exterior. No silêncio do carro, bateu no volante gemendo. Culpou todo mundo, o estúpido mestre de obras, a prefeitura Valentina, por não morrer rápido, e principalmente aquela mulher Reina. Por causa dessa investidora louca estou assim. Ela me armou uma cilada com um contrato diabólico, murmurou Diego com amargura, olhando através do para-brisa embaçado pela chuva. Então um pensamento sombrio cruzou sua mente, um pensamento muito mais sinistro do que quando decidiu envenenar Valentina. Se Reina morrer, o contrato poderia ser legalmente anulado ou pelo menos criaria caos suficiente na empresa dela para me dar tempo de fugir do país. Reina era uma mulher solteira, não parecia ter marido nem filhos. Se desaparecesse, quem cobraria a dívida? Diego abriu o porta-luvas do carro. Ali escondido havia uma faca tática dobrável que tinha comprado para aparentar. Tirou a faca, extraindo a lâmina afiada e brilhante. Você acha que pode me pisar? Reina, sussurrou Diego para o próprio reflexo no retrovisor. Seu rosto já não mostrava medo, mas a determinação de um assassino encurralado. Lembrou que amanhã à noite Reina daria uma gala empresarial para celebrar a aquisição do prédio novo dela. O mesmo prédio da boate onde Diego tinha festejado. Reina tinha convidado todos os parceiros comerciais, incluindo ele. Era a oportunidade perfeita entre a multidão ou quando aquela mulher arrogante baixasse a guarda atrás do palco. Vou calar sua boca para sempre, Reina rosnou Diego. E depois vou encontrar onde está escondido o cadáver da Valentina e vou queimá-lo até virar cinzas. Ligou o carro. O ronco do motor soou selvagem, combinando com a intenção maligna que agora dominava completamente sua alma. Diego não sabia que não estava planejando o assassinato de uma estranha, mas que caminhava diretamente para o cadafalso que sua própria esposa tinha preparado. Longe num sedã preto estacionado fora da vista, abaixei os binóculos. Ele entrou na fase em que perdeu completamente a cabeça, presidenta informou Morales do banco da frente. Parece muito perigoso. Deixe, respondi friamente do banco de trás. Um homem que se afoga se agarra em qualquer coisa para sobreviver. Reforce a segurança do evento amanhã à noite, mas deixe uma pequena brecha. Deixe que ele se aproxime de mim. Tem certeza? É arriscado. Quero ver os olhos dele quando perceber quem está tentando matar. Senhor Morales, quero que ele veja Valentina dentro de Reina antes que eu o destrua. Continuei ordenando. Nosso carro começou a se mover lentamente, deixando para trás Diego, que afiava a faca na escuridão. O grande salão do arranha-céu tinha se transformado num mar de opulência. Centenas de convidados, altos funcionários e empresários de primeiro nível e membros da alta sociedade vestidos com trajes de gala e smokings se misturavam segurando taças de champanhe que brilhavam sob as luzes de um lustre enorme. A melodia suave de uma orquestra criava um ambiente elegante, mas contrastava fortemente com a tempestade que se desatava no peito do Diego. Diego entrou com as pernas tremendo. O smoking que usava parecia sufocá-lo e um suor frio escorria constantemente pelas costas. Apesar de o ar-condicionado estar no máximo, seus olhos, em vez de admirar as decorações florais, caras importadas percorriam a sala freneticamente em busca do objetivo. A mão no bolso direito do paletó apertava o cabo da faca afiada. Esta noite tem que terminar. Diego repetiu esse mantra várias vezes para afastar o medo, matar Reina, e quando o pânico se espalhar, escapar pela saída de emergência. Do outro lado da sala, erguia-se um palco magnífico, e ali estava ela. Reina usava um vestido de noite dourado que se ajustava perfeitamente ao corpo, brilhando como uma deusa entre as pessoas comuns. Ria animadamente com vários investidores estrangeiros. Parecia tão autoritária e inalcançável. O sangue do Diego ferveu. A mulher que o tinha arruinado. A mulher que o tinha feito ser perseguido pelo fantasma da esposa. De repente,
As luzes da sala diminuíram. Um holofote se dirigiu ao palco. A música cessou. Reina caminhou até o microfone. Um sorriso de confiança adornava os lábios vermelho escarlate. Senhoras e senhores, boa noite. A voz dela ressoou sonora e majestosa. Obrigada por virem celebrar a aquisição deste prédio. Esta noite não se trata apenas de negócios, mas de revelar a verdade. Diego abriu caminho entre a multidão se aproximando da frente do palco. Agora, a distância era de apenas 5 metros. Calculou os passos, 3 passos, correndo um salto esfaquear no pescoço rápido e letal. Mas antes de fazer um brinde, continuou Reina. Os olhos dela se fixaram de repente diretamente no Diego que estava de pé entre a multidão. O olhar era afiado, penetrante e estranhamente familiar. Gostaria de convidar um dos meus parceiros comerciais ao palco. Alguém que me ensinou o significado da paciência e do sofrimento. Presidente Diego Pérez. Por favor, suba. O coração do Diego pareceu parar. O holofote iluminou de repente o rosto pálido dele. Ouviram-se aplausos ensurdecedores. Diego ficou congelado. Não esperava ser chamado, mas seu cérebro criminoso viu isso como a oportunidade perfeita. Não precisava abrir caminho entre os guardas. Tinha sido convidado a se aproximar. Com um sorriso forçado e rígido, Diego subiu os degraus do palco. A mão continuava no bolso empunhando a faca. Você pediu por isso, Reina. Está cavando a própria cova, pensou com astúcia. Quando Diego parou bem ao lado de Reina, pôde sentir o perfume da mulher. Um aroma de lírios e lavanda. Aquele aroma um momento. Por que aquele aroma lembrava o detergente barato que Valentina costumava usar? Senhor Pérez sussurrou. Reina baixo o suficiente para que só eles dois ouvissem sem o microfone. Parece nervoso. Tem medo de ver um fantasma? Diego ficou rígido. Pare com essas bobagens, vadia, rosnou Diego em voz baixa. Os olhos dele revelavam a intenção assassina. Reina riu suavemente, uma risada fria e penetrante se dirigiu de novo ao microfone de frente para as centenas de convidados. Senhoras e senhores, este homem ao meu lado tem um plano de negócios realmente incrível, mas lamentavelmente sua moralidade é extremamente baixa. Reina estralou os dedos. Toquem a gravação. A tela gigante atrás do palco se acendeu mostrando não gráficos de ações, mas uma onda de áudio. No instante seguinte, a voz do Diego bêbado na boate retumbou por todo o salão através de alto-falantes de concerto. Claro que sim, Adriana. Você acha que ela poderia ter sobrevivido? Estava com os rins destruídos, o fígado inflamado. Desliguei o celular de propósito, para que não pudessem me cobrar os custos do manejo do cadáver, depois de me fazer a vida impossível que descanse no inferno. O salão mergulhou num silêncio sepulcral, como se uma praga tivesse caído sobre ele. Centenas de pares de olhos olhavam para Diego com repugnância e horror. O rosto do Diego passou de pálido a vermelho de raiva e humilhação. Seu segredo tinha sido revelado diante da elite da cidade. Você me armou uma cilada, gritou Diego. A razão dele se rompeu num instante. Morra. Diego tirou a faca dobrável do bolso. A lâmina de metal brilhou sob os holofotes. Gritos histéricos explodiram entre as convidadas. Diego se lançou para frente, brandindo a faca em direção ao peito da Reina. Mas Reina não se abalou. Não recuou nem um passo. Justo antes que a ponta da faca tocasse o vestido dourado, uma mão robusta agarrou o pulso do Diego por trás. Morales tinha aparecido do nada, torcendo a mão do Diego, até que se ouviu um estalo horrível. A faca caiu no chão do palco com um barulho metálico. Ah! Gritou Diego de dor. Os joelhos dele foram forçados a se ajoelhar por Morales. Reina olhou para o Diego, agora indefeso, ajoelhado aos pés dela, fez um sinal para Morales não levá-lo embora imediatamente. Reina se inclinou. O rosto dela estava agora na frente do marido, coberto de suor e lágrimas de dor. Tentando me matar de novo, querido? Perguntou Reina suavemente. Diego, ofegante, levantou a cabeça. De novo, do que você está falando? Lentamente, Reina levou as mãos à cabeça. Tirou o grampo incrustado de diamantes que segurava o coque elaborado. O longo cabelo preto caiu cobrindo parte do rosto dela. E depois tirou um lenço umedecido do bolso de Morales. Com um gesto brusco, limpou a maquiagem grossa da bochecha direita, revelando uma pequena marca de nascença embaixo do olho. Uma marca que Diego conhecia bem demais. Olhou para ele com os olhos úmidos. Os mesmos olhos que o tinham olhado com amor durante 5 anos antes da traição.
Me olhe bem, Diego Pérez, disse com a voz original de Valentina. O sotaque suave dela tinha voltado, mas agora estava cheio de veneno. Não sou um fantasma. Sou a esposa que você tentou envenenar, a esposa que abandonou no corredor de um hospital. Os olhos do Diego se arregalaram ao máximo, como se fossem explodir. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. O cérebro dele se recusava a aceitar essa realidade louca. A investidora multimilionária Reina era a órfã pobre Valentina. Vá, Valentina, sussurrou Diego. Todo o corpo dele tremia violentamente, não pela dor na mão, mas por um terror que esmagava a alma. Como? Valentina sorriu. Dessa vez foi um sorriso genuíno e arrepiante. Aproximou os lábios do ouvido do Diego. Bem-vindo ao inferno que você mesmo criou, meu marido, e olhe quem veio te receber na saída. Valentina apontou para a porta principal do salão, agora escancarada. Um grupo de policiais uniformizados entrava com passo firme, segurando algemas de metal, mas não foram os policiais que fizeram Diego urinar nas calças. Atrás dos policiais, um técnico forense segurava o frasco de vidro com os restos do pó de veneno. Como Diego poderia escapar dessa rede da lei que já estava fechada sobre o pescoço dele? Os flashes das câmeras dos jornalistas explodiram como relâmpagos numa tempestade, capturando o momento mais humilhante na história da vida de Diego Pérez. O homem que minutos antes se sentia no topo do mundo, agora jazia no chão do palco algemado com as costas arqueadas. O rosto dele estava machucado, não por um golpe físico, mas pelo impacto de uma realidade dura demais para suportar. 2 policiais uniformizados o agarraram com força pelos ombros para levantá-lo. Diego se debateu. Os olhos dele, injetados de sangue e lacrimejantes, percorriam freneticamente a sala em busca de uma escapatória, mas todos os caminhos já estavam fechados. Quando o olhar dele encontrou o meu, a luta cessou. Ele já não me olhava com ódio, mas com um olhar suplicante. O mesmo olhar astuto que sempre tinha conseguido amolecer meu coração toda vez que ele errava. Valentina querida, a voz dele se quebrou com lágrimas de crocodilo. Por favor, me enganei. É que éramos tão pobres que perdi a cabeça. Fiz tudo isso para que tivéssemos uma vida melhor. Você me ama, não é? Lembra dos nossos votos matrimoniais, querida, na alegria e na tristeza. Olhei para ele da altura dos meus saltos sem expressão. Já não havia aquela palpitação no meu coração que sempre aparecia ao ouvir a voz dele. Meu coração estava vazio, frio, mas em paz como um lago congelado que já não se abala nem com a menor pedra. Me aproximei devagar. Morales tentou me deter, mas levantei a mão para indicar que estava bem. Parei bem na frente do rosto do homem que uma vez foi meu mundo. Votos matrimoniais, repeti em voz baixa, mais alta o suficiente para que os convidados ainda congelados em seus lugares pudessem ouvir. Esses votos, você os envenenou colherada por colherada todas as noites durante 6 meses. Era só um sedante, Valentina. Eu juro, se desculpou, tomado pelo pânico. Os resultados da análise não mentem, e sua voz gravada também não cortei bruscamente. Me inclinei e olhei direto nos olhos trêmulos dele. Saiba que não odeio você por ser pobre. Odeio você porque me fez sentir inútil. Me fez acreditar que eu merecia morrer. Querida, por favor. Diego começou a chorar histericamente enquanto a polícia começava a levá-lo. Não faça isso. Sou seu marido, Valentina. Não me abalei e não desviei o olhar até que o tiraram do palco. Fizeram ele passar entre os convidados que o vaiavam, e finalmente desapareceu atrás das portas duplas custodiadas por guardas. Silêncio. O magnífico salão de festas ficou em silêncio por um momento. Depois, um a um, começaram a se ouvir aplausos. No início hesitantes, depois cada vez mais fortes como um trovão. Colegas de negócios estrangeiros e meus próprios funcionários aplaudiam não pelo espetáculo dramático, mas como um sinal de respeito pela minha vitória. Morales se aproximou e me ofereceu um copo de água. A polícia também deteve Adriana no antigo escritório do Diego Pérez. Ela tentou apagar os dados do computador. Mas nossa equipe de TI foi mais rápida. Ela vai enfrentar acusações de conspiração para cometer homicídio e desvio de fundos. Peguei o copo e bebi um pouco para umedecer minha garganta seca. Bem garanta que ambos acabem na cela mais desconfortável. Já está feito, presidenta. A melhor equipe de advogados. Vamos garantir que apodreçam na prisão pelo resto da vida sem possibilidade de perdão. Assenti lentamente. A vitória era doce, mas deixava um gosto amargo na língua. A amargura de ter perdido a inocência. A ingênua Valentina, que acreditava que o amor conquista tudo, acabava de ser arrastada junto com Diego. Na manhã seguinte, o céu da cidade estava limpo,
como se celebrasse minha liberdade. Estava de pé num cemitério de luxo com gramado bem cuidado. Na minha frente, 2 lápides de mármore preto se erguiam uma ao lado da outra. Nelas estavam gravados com letras douradas os nomes dos meus pais biológicos. Os pais que nunca conheci, mas que tinham me legado uma força incrível no sangue. Coloquei um buquê de lírios brancos sobre as lápides deles. O vento da manhã agitava a ponta do meu lenço preto. Pai e mãe, sussurrei em voz baixa. Valentina chegou finalmente. Desculpem. Tive que percorrer um caminho muito longo e doloroso para encontrar o caminho de volta para vocês. Toquei o peito. As sequelas da dor pelo veneno tinham desaparecido medicamente, mas a ferida no meu coração permaneceria para sempre. Nunca mais poderia amar alguém com a mesma inocência de antes. A confiança tinha se transformado num luxo que provavelmente nem com toda essa herança poderia comprar de volta. Morales, apesar de não estar chovendo, estava de pé a alguns passos de distância, fielmente, segurando um guarda-chuva preto preparado para me proteger do sol escaldante. Presidenta Reis me chamou em voz baixa. A reunião de acionistas é em 1 hora. Estão esperando as diretrizes da nova líder do Grupo Solano. Respirei fundo, inalando o cheiro de terra úmida e grama fresca. Fechei os olhos por um momento e me despedi de Valentina Reis, a esposa do apartamento alugado. Quando os abri, meu olhar tinha mudado, decidido, forte e inabalável. Vamos, senhor Morales, respondi, me virando e caminhando, deixando para trás o passado enterrado junto com as lápides silenciosas. No escritório, não me chame mais de Valentina Reis. Me chame de Presidenta Reina. Valentina já descansa em paz. Caminhei em direção à limusine que me esperava. Um novo mundo me aguardava e, dessa vez, eu tinha o controle. Ninguém mais poderia me machucar nunca mais. E se essa história tocou seu coração, se você vibrou com cada reviravolta dessa jornada de dor, traição e vingança, então não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal, porque aqui toda semana trazemos histórias reais que vão mexer com suas emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma narrativa que pode mudar sua perspectiva sobre a vida. Compartilhe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar da Valentina. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Até a próxima. E lembre-se, a vingança pode ser um prato servido frio, mas a justiça é sempre doce.